Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Seu Benedito sempre foi homem de trabalho, daqueles que acordava antes do galo cantar e só parava quando a lua já estava alta no céu. Morava num sítio que herdou do pai, lá pras bandas do interior, onde a estrada de terra serpenteava entre morros cobertos de mata fechada. Era um lugar bonito, mas que carregava suas estranhezas, como todo canto isolado costuma carregar. O sítio ficava numa baixada, cercado por 3 morros que formavam uma espécie de ferradura natural. A casa, construída de adobe e telha francesa, tinha mais de 50 anos nas costas e ainda se mantinha firme, mesmo com algumas rachaduras que insistiam em aparecer na parede da sala. Benedito vivia sozinho desde que a mulher morreu, há uns 10 anos, e os filhos foram todos para a cidade grande atrás de melhor vida. Naquela época, o homem já passava dos 60, mas ainda tinha força para cuidar das suas 40 cabeças de gado e da plantação de milho que se estendia pela várzea. Era um sujeito respeitado na região, conhecido pela palavra firme e pela generosidade com quem precisava. Sempre que alguém passava necessidade, podia contar com Benedito para um saco de milho ou um pedaço de queijo. A primeira vez que algo estranho aconteceu foi numa noite de lua nova, dessas que deixam a escuridão tão densa que a gente mal consegue enxergar a própria mão na frente do rosto. Benedito tinha acabado de recolher as galinhas no terreiro quando ouviu um som vindo da mata do Morro Norte. Era como se alguém estivesse quebrando galhos grossos, pisando forte demais para ser um animal comum da região. Pegou a lanterna e iluminou na direção do barulho, mas só conseguiu ver as copas das árvores balançando, mesmo sem vento. O som parou na mesma hora, como se o que quer que fosse soubesse que estava sendo observado. Benedito ficou ali parado uns 5 minutos, prestando atenção, mas não ouviu mais nada. Pensou que podia ser algum animal maior, talvez uma anta, ou até mesmo uma onça, e foi dormir sem dar mais importância ao acontecido. Mas na noite seguinte, o mesmo barulho voltou. Dessa vez, Benedito notou que não vinha só do Morro Norte. Parecia que tinha algo se movimentando nos 3 morros ao mesmo tempo, como se fossem vários bichos fazendo o mesmo tipo de movimento. O homem era corajoso, mas não era bobo. Trancou bem as portas e janelas e ficou acordado até de madrugada, escutando aquele vai e vem na mata. Durante o dia, decidiu investigar. Subiu o Morro Norte, seguindo uma trilha que conhecia desde menino, procurando por sinais do que pudesse ter causado aquela algazarra toda. Encontrou alguns galhos quebrados e folhas pisoteadas, mas nada que indicasse claramente que tipo de animal tinha passado por ali. O que mais chamou sua atenção foi uma espécie de marca no chão, perto de uma árvore grande. Parecia pegada, mas era diferente de qualquer coisa que já tinha visto. A marca era grande, quase do tamanho da mão de um homem adulto, mas tinha formato estranho. Parecia ter 3 dedos compridos e finos, com marca de garras bem definidas. Benedito conhecia rastro de bicho como ninguém. Onça, lobo, tamanduá, capivara, tudo quanto era animal da região. Mas aquilo ali era diferente. Era como se fosse de um bicho que não existia por essas partes. Voltou para casa perturbado, mas decidiu não comentar com ninguém. Sabia que o pessoal da cidade já achava os da roça meio supersticiosos e não queria dar motivo para rirem dele. Além disso, podia ser só impressão sua, talvez algum animal ferido que tivesse mudado a forma de andar. Mas as noites seguintes trouxeram novos acontecimentos. Além do barulho na mata, Benedito começou a perceber que seus animais estavam agitados. As galinhas se recusavam a sair do poleiro mesmo durante o dia, e as vacas ficavam todas juntas num canto do pasto, como se estivessem se protegendo de alguma coisa. O cachorro, um vira-lata esperto chamado Trovão,
passava as noites inquieto, rosnando baixinho na direção dos morros. Uma semana depois do primeiro acontecimento, Benedito acordou com o barulho das galinhas cacarejando desesperadas. Olhou o relógio e viu que ainda era madrugada. Pegou a espingarda e foi ver o que estava acontecendo. O galinheiro ficava a uns 50 metros da casa, perto do chiqueiro dos porcos. Quando chegou lá, encontrou a porta aberta e 3 galinhas mortas no chão. Mas não era morte comum. Os bichos não tinham sido comidos, como faria uma raposa ou um gambá. Estavam apenas mortos, com marca de garras no pescoço, como se algo tivesse apenas os matado por matar. Benedito examinou as galinhas com cuidado e percebeu que tinham sido mortas por algo com garras muito afiadas, mas que não tinha interesse em se alimentar. Aquilo deixou o homem ainda mais perturbado. Predador que mata sem comer não era coisa natural. Na mata, todo bicho que mata, mata para sobreviver. Não existe crueldade gratuita entre os animais. Mas ali, parecia que algo tinha matado apenas pelo prazer de matar. E isso não era comportamento de bicho comum. Decidiu que ia vigiar o galinheiro nas próximas noites. Preparou um esconderijo atrás do paiol, de onde conseguia ver tanto o galinheiro quanto o chiqueiro dos porcos. Levou a espingarda, uma garrafa de café e algumas biscoitas para aguentar a madrugada. Se fosse animal, ia dar um jeito de afugentar. Se fosse gente fazendo maldade, ia ensinar uma lição que não ia esquecer tão cedo. A primeira noite de vigília foi tranquila. Benedito ficou acordado até o dia clarear, mas não aconteceu nada demais. Na segunda noite, também nada. Já estava pensando que talvez o que quer que fosse tivesse ido embora, quando na terceira noite o inferno se soltou. Era por volta das 2 da manhã, quando Benedito ouviu o barulho. Mas dessa vez não vinha da mata. Vinha de dentro do próprio terreiro. Era como se algo grande estivesse se movimentando entre os galinheiros e o chiqueiro, fazendo um som que não era bem de passo, mas também não era de rastejo. Era algo no meio termo, como se fosse um bicho que às vezes andava em 2 patas, às vezes em 4. O homem apertou a espingarda contra o peito e tentou enxergar através da escuridão. A lua estava crescente, mas ainda não dava muita luz. Conseguia ver vultos se movimentando, mas não conseguia definir exatamente o que eram. Parecia que tinha mais de um, talvez 3 ou 4, se movendo de forma coordenada ao redor dos galinheiros. De repente, as galinhas começaram a cacarejar desesperadas. Benedito sabia que era sua chance. Levantou a espingarda e mirou na direção dos vultos. Mas quando foi apertar o gatilho, algo o fez hesitar. Os vultos pararam de se mover e ficaram completamente imóveis, como se soubessem que estavam sendo observados. Foi então que Benedito viu algo que fez seu sangue gelar. Um dos vultos se ergueu sobre 2 patas e ficou ali parado na direção dele. Era alto, muito alto, devia ter uns 2,5 metros. Tinha formato vagamente humano, mas as proporções estavam todas erradas. Os braços eram compridos demais, as pernas finas demais e a cabeça pequena demais para o tamanho do corpo. O homem ficou paralisado, sem conseguir mexer nenhum músculo. A criatura ficou ali parada por uns segundos que pareceram uma eternidade, como se estivesse estudando ele. Então, lentamente, começou a se mover na direção do esconderijo. Não fazia som nenhum ao se mover, como se os pés não tocassem o chão. Foi quando Benedito conseguiu reagir. Apontou a espingarda e disparou na direção da criatura. O barulho do tiro ecoou pelos morros e, no mesmo instante, todos os vultos desapareceram. Não correram, não se esconderam. Simplesmente sumiram, como se nunca tivessem estado ali. O homem ficou no esconderijo até o dia clarear, tremendo de medo e de frio. Quando finalmente teve coragem de se levantar, foi examinar o local onde tinha visto a criatura. Não encontrou marca de sangue, nem sinal de que o tiro tinha acertado alguma coisa.
mas encontrou aquelas pegadas estranhas, várias delas espalhadas pelo terreiro. Dessa vez as pegadas eram mais nítidas. Benedito pode ver claramente que tinham 3 dedos compridos com garras afiadas. Mas o que mais chamou sua atenção foi que algumas pegadas eram maiores que outras, como se fossem de criaturas de tamanhos diferentes. E havia algo mais perturbador. As pegadas maiores tinham formato quase humano, como se fossem de alguém que andava em pé, mas com dedos deformados. Benedito decidiu que não podia mais ficar sozinho no sítio. Pegou a caminhonete e foi até a cidade procurar seu compadre João, que era policial aposentado e homem de confiança. Contou tudo o que tinha acontecido, desde o primeiro barulho na mata até a aparição no terreiro. João ouviu em silêncio, sem interromper, e quando Benedito terminou de contar, ficou pensativo por um tempo. "Compadre", disse João, "o que você viu não é coisa deste mundo. Meu avô contava histórias parecidas, de bichos que não eram bichos, que apareciam em lugares isolados para atormentar quem vivia sozinho. Ele chamava de coisa ruim e dizia que só ia embora quando a pessoa saísse do lugar ou quando encontrasse companhia." João se ofereceu para passar uns dias no sítio com Benedito para ajudar a resolver a situação. Voltaram juntos para o sítio, levando mais munição e algumas lanternas potentes. João também trouxe uma câmera velha, daquelas que ainda usava filme, porque queria documentar se aparecesse alguma coisa. Na primeira noite que João ficou no sítio, nada aconteceu. Nem barulho na mata, nem movimento no terreiro. As galinhas dormiram sossegadas e até Trovão ficou calmo. Benedito começou a pensar que talvez a presença de outra pessoa tivesse afugentado as criaturas. Mas João o aconselhou a não baixar a guarda. "Bicho esperto", disse João. "Sabe quando tem gente demais por perto, mas também sabe esperar. Se for o que eu estou pensando, vai voltar assim que eu for embora." E foi exatamente isso que aconteceu. João ficou 3 dias no sítio e em todos eles tudo permaneceu normal. Mas na noite seguinte à sua partida, as criaturas voltaram. Dessa vez, Benedito estava preparado. Tinha instalado 2 lanternas potentes no terreiro e deixado a câmera posicionada para fotografar qualquer movimento. O barulho começou por volta da meia-noite. Primeiro na mata, depois no terreiro. Benedito ficou dentro de casa, observando pelas janelas. Viu quando os vultos apareceram novamente, se movimentando entre os galinheiros. Dessa vez, conseguiu contar pelo menos 5 criaturas diferentes, todas com aquele formato estranho e movimentos não naturais. Uma das criaturas se aproximou mais da casa. Benedito conseguiu vê-la melhor com a ajuda das lanternas. Era ainda mais perturbadora do que tinha imaginado. Tinha pele escura e rugosa, como couro velho. Os braços eram desproporcionalmente compridos, chegando quase até o chão. As mãos tinham dedos finos e compridos, terminados em garras curvadas. E os olhos? Os olhos eram o pior de tudo. Brilhavam com uma luz própria, como brasa no escuro. A criatura ficou parada na frente da casa por uns minutos, como se estivesse decidindo se entrava ou não. Benedito segurou firme a espingarda, preparado para atirar se ela tentasse forçar a porta. Mas a criatura apenas ficou ali, balançando levemente de um lado para o outro, como se estivesse estudando a casa. De repente, ela ergueu a cabeça e olhou diretamente para a janela onde Benedito estava escondido. Por um momento, os olhos dos dois se encontraram. A criatura tinha expressão quase humana, mas distorcida por algo que não era bem inteligência, mas também não era instinto animal. Era como se fosse uma inteligência de outro tipo, algo que não seguia as regras normais do mundo. Benedito teve a impressão de que a criatura estava tentando comunicar alguma coisa, mas não conseguiu entender o quê. Ficaram se encarando por uns segundos, que pareceram horas, até que a criatura finalmente se afastou e desapareceu na escuridão junto com as outras. Na manhã seguinte,
Benedito encontrou algo que o deixou ainda mais perturbado. Na areia em frente à casa, havia desenhos feitos com gravetos e pedras. Não eram rabiscos aleatórios, mas padrões geométricos complexos, como se fossem símbolos ou uma espécie de escrita. Os desenhos formavam um semicírculo em volta da porta da frente, como se fosse uma mensagem ou um aviso. O homem fotografou os desenhos antes de desfazê-los e levou as fotos para João na cidade. O ex-policial ficou preocupado quando viu as imagens. "Compadre", disse João, "isso não é coisa de bicho. Bicho não desenha. Isso é sinal de que elas querem alguma coisa de você ou do seu sítio." João sugeriu que Benedito procurasse ajuda espiritual. Talvez conversasse com o padre da cidade ou com algum benzedor da região. Mas Benedito era homem prático, que sempre resolveu seus problemas com trabalho e determinação. Não queria recorrer a superstições, mesmo que estivesse vivendo algo que não conseguia explicar. Decidiu que ia enfrentar as criaturas de frente. Se elas queriam alguma coisa dele, ia descobrir o quê. Se queriam o sítio, iam ter que passar por cima do seu cadáver. Preparou-se como se fosse para a guerra. Limpou bem a espingarda, separou toda a munição que tinha, instalou mais lanternas pelo terreiro e até construiu uma espécie de trincheira atrás do paiol. Na noite seguinte, as criaturas voltaram, mas dessa vez vieram em maior número. Benedito contou pelo menos 8 vultos se movimentando pelo terreiro. Elas pareciam mais confiantes, menos cautelosas. Algumas se aproximaram da casa, outras ficaram perto dos galinheiros e uma ficou parada bem no meio do terreiro, como se fosse uma espécie de líder. Benedito saiu da casa com a espingarda em punho, não ia mais se esconder. Se as criaturas queriam confronto, iam ter confronto. Apontou a arma para a criatura que estava no meio do terreiro e gritou: que vocês querem? Saiam da minha propriedade." A criatura não se moveu. Apenas ficou ali parada, como se estivesse esperando algo. As outras criaturas também ficaram imóveis, como soldados esperando ordem. Benedito repetiu a pergunta, mas não obteve resposta. Então, decidiu atirar. O tiro acertou a criatura no peito. Ela cambaleou para trás, mas não caiu. Em vez disso, ergueu a cabeça e emitiu um som que Benedito nunca esqueceria. Não era grito, não era uivo, era algo entre os dois, mas com uma qualidade que não parecia vir de garganta normal. Era como se o som saísse de dentro da própria terra. Imediatamente, todas as outras criaturas começaram a se mover na direção de Benedito. Ele disparou mais alguns tiros, mas parecia que as balas não faziam efeito. As criaturas continuavam avançando, sem pressa, como se soubessem que ele não podia machucá-las. Foi quando Benedito percebeu que tinha cometido um erro. Não era medo que sentia, era algo pior. Era a certeza de que estava lidando com algo completamente fora do seu controle, algo que não seguia as regras do mundo que conhecia. Correu para dentro de casa e trancou a porta. Ouviu as criaturas se movimentando lá fora, fazendo aquele som estranho que não era bem passo, não era bem rastejo. Ficou acordado a noite toda, com a espingarda apontada para a porta, esperando que elas tentassem entrar. Mas elas apenas ficaram lá fora, se movimentando ao redor da casa. De manhã, quando finalmente teve coragem de sair, encontrou mais desenhos na areia. Dessa vez, os símbolos eram diferentes, mais complexos. Formavam um padrão que cercava completamente a casa, como se fosse uma espécie de prisão simbólica. Benedito entendeu que não podia mais ficar no sítio, pelo menos não sozinho. Pegou apenas algumas roupas e documentos importantes e foi para a cidade. Disse para João que ia ficar uns dias na casa dele, enquanto pensava no que fazer. Mas mesmo na cidade, não conseguiu paz. Nas primeiras noites, sonhava com as criaturas. Sempre o mesmo sonho. Elas estavam esperando no sítio, esperando que ele voltasse. E nos sonhos, ele tinha a impressão de que elas não eram malévolas exatamente. Eram apenas diferentes.
como se fossem de outro mundo, outro tempo, e estivessem tentando comunicar algo importante. Depois de uma semana na cidade, Benedito decidiu voltar ao sítio, mas não sozinho. Convenceu João e mais 2 amigos a irem com ele. Levaram armas, lanternas potentes e até uma câmera de filmar que João tinha conseguido emprestado. Quando chegaram ao sítio, encontraram tudo mudado. Os desenhos na areia tinham se multiplicado e agora cobriam quase todo o terreiro. Mas não eram apenas desenhos. Eram esculturas feitas com terra, pedras e galhos, formando padrões geométricos complexos que se estendiam do terreiro até a beira da mata. "Meu Deus", murmurou João. "É como se fosse uma cidade inteira." E era exatamente isso que parecia. As esculturas formavam ruas, praças, construções. Era como se as criaturas tivessem construído uma versão miniatura de uma cidade desconhecida no terreiro de Benedito. Uma cidade que não seguia arquitetura humana, mas que tinha lógica própria, beleza própria. Os 4 homens ficaram ali parados, admirando aquela obra incompreensível. Não parecia coisa de bicho, mas também não parecia coisa de gente. Era arte, mas de um tipo que nunca tinham visto. Era como se fosse a expressão de uma cultura completamente diferente, de seres que viam o mundo de forma totalmente distinta. "Elas não querem nos fazer mal", disse Benedito de repente. "Querem nos mostrar alguma coisa." Naquela noite, os 4 homens esperaram no sítio. Quando escureceu, as criaturas apareceram novamente, mas dessa vez não se esconderam. Vieram diretamente para o terreiro e começaram a se mover entre as esculturas, como se estivessem mostrando orgulhosamente o que tinham construído. Benedito e os amigos assistiram em silêncio. As criaturas pareciam estar realizando algum tipo de ritual ou cerimônia. Moviam-se de forma coordenada, sempre em grupos, sempre seguindo padrões específicos. Era como se fossem habitantes de outro mundo, tentando recriar um pedaço da sua realidade no mundo dos humanos. A cerimônia durou a noite toda. Quando o sol começou a nascer, as criaturas se despediram. Uma a uma, foram se aproximando do local onde os 4 homens estavam sentados, fazendo uma espécie de reverência, como se estivessem agradecendo pela plateia. Depois, desapareceram na mata. Benedito nunca mais as viu. Mas a cidade miniatura ficou. Benedito decidiu preservá-la, cercando o terreiro para proteger as esculturas. Com o tempo, a notícia se espalhou e começou a vir gente de longe para ver a obra. Antropólogos, artistas, curiosos. Todos ficavam impressionados com a complexidade e beleza das construções. Benedito virou uma espécie de guia, contando a história para quem queria ouvir. Nunca mais morou sozinho no sítio. Sempre tinha alguém por perto, estudando as esculturas ou apenas admirando. E embora nunca mais tenha visto as criaturas, Benedito sabia que elas ainda estavam por ali. Às vezes, de manhã, encontrava pequenos ajustes nas esculturas, como se elas ainda cuidassem da sua obra. Pequenos detalhes que eram modificados, novas peças que apareciam, velhas peças que eram reposicionadas. Era como se as criaturas tivessem encontrado uma forma de conviver com o mundo dos humanos, mantendo sua arte viva e sendo, ao mesmo tempo, respeitadas e protegidas. E Benedito se sentia honrado por ter sido escolhido como guardião daquela obra única, daquela ponte entre 2 mundos que talvez nunca chegassem a se entender completamente, mas que podiam coexistir em paz. Hoje, passados mais de 20 anos, o sítio do Benedito é conhecido em toda a região. As esculturas continuam lá, misteriosas e belas, testemunho de um encontro impossível entre mundos diferentes. E Benedito, já bem velhinho, ainda conta a história para quem quer ouvir, sempre terminando com a mesma reflexão. Às vezes o que a gente pensa que é medo é só falta de entendimento. E às vezes o que a gente pensa que é diferente é só uma outra forma de ser igual.
Seu Raimundo sempre foi homem de trabalho pesado, daqueles que acordava antes do galo cantar e só descansava quando a lua já estava alta. Tinha uma fazenda de gado de corte numa região serrana, onde as pastagens se estendiam por morros suaves e vales verdejantes. Era um lugar bonito, mas afastado, onde a estrada de terra batida serpenteava por quase 15 quilômetros até chegar na cidade mais próxima. Raimundo morava sozinho na fazenda havia 3 anos, desde que os filhos foram todos para a cidade grande estudar e trabalhar. A mulher tinha morrido de câncer 2 anos antes e ele decidiu que ia ficar por lá mesmo, cuidando do gado e da propriedade que tinha construído com tanto suor. Tinha 2 funcionários que vinham durante o dia, o vaqueiro João e o rapaz que ajudava na lida. Mas de noite a fazenda ficava só para ele. A casa era simples, mas confortável. Construída de tijolo e rebocada, tinha 3 quartos, uma sala ampla, cozinha e um alpendre que dava vista para a pastagem principal. Raimundo gostava de sentar ali no final da tarde, tomando seu café e observando o gado pastando tranquilo. Era um momento de paz que compensava a solidão das noites. Tudo começou numa segunda-feira do mês de março. Raimundo tinha passado o dia marcando bezerros e estava cansado. Jantou cedo e foi dormir por volta das 8 da noite. Devia ser umas 2 da manhã, quando acordou com um barulho estranho vindo do curral. Era como se alguém estivesse mexendo com os animais, fazendo eles se agitarem. Levantou da cama e foi até a janela do quarto que dava vista para o curral. A lua estava cheia, iluminando bem o terreiro. Pode ver que o gado estava todo agitado, se movimentando de um lado para o outro, como fazia quando tinha onça por perto. Mas não era comportamento de animal assustado com predador. Era diferente. Os bois estavam todos virados para a mesma direção, como se estivessem olhando para alguma coisa específica. Raimundo pegou a lanterna e a espingarda e saiu para ver o que estava acontecendo. Os animais continuavam agitados, mas não corriam. Ficavam ali parados, todos olhando para o mesmo ponto, perto da cerca do fundo do curral. Era como se tivesse algo ali que eles não conseguiam entender, mas que os deixava inquietos. Quando Raimundo chegou perto da cerca, não encontrou nada. Nem rastro de animal, nem marca de gente. Mas o cheiro era estranho. Não era cheiro de bicho, nem de gente. Era um cheiro doce, enjoativo, como de flor podre misturada com terra molhada. E havia algo mais. As plantas ao redor da cerca estavam murchas, como se alguém tivesse jogado veneno ali. Raimundo ficou intrigado, mas pensou que podia ser algum animal doente que tinha passado por ali. Voltou para casa e tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou acordado até o dia clarear, pensando no que podia ter deixado o gado daquele jeito. Era a primeira vez em 30 anos lidando com gado que via os animais se comportarem assim. Na manhã seguinte, quando João chegou para trabalhar, Raimundo contou o que tinha acontecido. O vaqueiro examinou o curral e também ficou intrigado com o cheiro estranho e as plantas murchas. Mas disse que às vezes acontecia isso quando tinha animal doente na região, que às vezes algum bicho com doença passava e deixava um cheiro ruim. Mas na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Raimundo acordou com o gado agitado, sempre olhando para o mesmo ponto. Dessa vez, decidiu que ia ficar acordado e vigiar. Preparou um café forte, pegou a espingarda e se acomodou numa cadeira no alpendre, de onde conseguia ver todo o curral. Por volta das 2 da manhã, começou a perceber que tinha algo diferente no ar. O cheiro doce e enjoativo voltou, mas dessa vez vinha acompanhado de um som baixo, como um zumbido ou um ronco muito fraco. Os animais começaram a se agitar novamente, todos se virando para a mesma direção da noite anterior. Foi então que Raimundo viu algo que fez seu sangue gelar. No meio da pastagem, a uns 50 metros da cerca, havia uma espécie de luz. Não era luz de lanterna ou de fogo. Era uma luz esverdeada, fraca, que parecia sair do próprio chão.
E ao redor dessa luz, a grama estava se movendo, como se algo invisível estivesse caminhando em círculos. Raimundo apertou os olhos, pensando que podia ser impressão. Mas a luz continuava lá, e o movimento na grama também. Era como se algo grande estivesse andando ao redor da luz, pisando na grama, mas sem poder ser visto. Só dava para perceber pelo movimento das plantas e pela agitação dos animais. O homem ficou paralisado na cadeira, sem saber o que fazer. Parte dele queria pegar a espingarda e ir investigar, mas outra parte, a parte mais sábia, dizia para ficar quieto onde estava. Tinha alguma coisa ali que não era natural, e ele sabia que era melhor não mexer com coisa que não entendia. A luz ficou ali por mais ou menos 1 hora, sempre com aquele movimento na grama ao redor. Depois, lentamente, começou a se apagar. Quando finalmente desapareceu, o movimento na grama parou, o cheiro sumiu e os animais se acalmaram. Raimundo ficou na cadeira até o dia clarear, sem coragem de se mexer. Na manhã seguinte, foi até o local onde tinha visto a luz. Encontrou um círculo perfeito na grama, com uns 5 metros de diâmetro, onde a vegetação estava completamente morta. Não queimada, não cortada, morta, como se tivesse sido sugada toda a vida dela de uma vez só. E ao redor do círculo havia marcas na terra. Não eram pegadas de bicho conhecido, mas marcas redondas, como se algo muito pesado tivesse afundado no chão. Raimundo chamou João para ver aquilo. O vaqueiro ficou perturbado e disse que nunca tinha visto nada parecido. Sugeriu que chamassem o veterinário para ver se não era alguma doença estranha que podia contaminar o gado. Mas quando o veterinário chegou no dia seguinte, não soube explicar o que tinha acontecido. Não é doença, disse o veterinário, e não é queimadura química. É como se a grama tivesse morrido de velhice de uma hora para outra. Nunca vi nada igual. O veterinário coletou amostras da grama morta e da terra para fazer exames, mas quando os resultados chegaram, 1 semana depois, não mostraram nada anormal. Segundo o laboratório, era terra comum e grama comum, só que morta sem explicação aparente. Durante essa semana, Raimundo não conseguiu dormir direito. Toda noite ficava acordado, vigiando o curral. A luz não voltou a aparecer, mas ele percebia que havia algo diferente na fazenda. Os animais continuavam nervosos, especialmente quando escurecia. As galinhas se recusavam a sair do poleiro, mesmo durante o dia. E o cachorro, um vira-lata esperto chamado Bravo, passava o tempo todo inquieto, olhando para a pastagem e rosnando baixinho. Foi na sexta-feira da semana seguinte que Raimundo teve a segunda experiência. Estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu um barulho vindo da varanda. Era como se alguém estivesse caminhando lá fora, mas os passos eram estranhos. Não era o som normal de pés no chão. Era mais abafado, como se fossem passos dados em câmera lenta. Raimundo apagou a luz da cozinha e foi espreitar pela janela. A varanda estava vazia, mas ele podia ver marcas se formando no chão de madeira. Marcas redondas, como as que tinha encontrado na pastagem. Era como se algo invisível estivesse caminhando pela varanda, deixando suas pegadas marcadas na madeira. O som dos passos continuou por uns 5 minutos, sempre no mesmo ritmo lento e pesado. Raimundo seguiu o caminho das pegadas com os olhos e viu que elas iam da escada da varanda até a porta da sala. Quando chegaram na porta, pararam. E então, lentamente, a maçaneta da porta começou a girar. Raimundo sentiu o coração disparar. Sabia que tinha trancado a porta, como sempre fazia. Mas a maçaneta continuava girando, lentamente, como se alguém estivesse testando se a porta estava aberta. Depois de alguns segundos, a maçaneta parou de girar. Houve um momento de silêncio total. E então, Raimundo ouviu algo que fez seus cabelos se arrepiarem. Era uma respiração, pesada, lenta, vinda de trás da porta. Não era respiração de gente nem de animal.
Era algo no meio termo, como se fosse uma respiração artificial, forçada. E havia algo mais perturbador. A respiração estava ficando mais forte, como se a coisa estivesse encostando o rosto na porta. Raimundo ficou paralisado na cozinha, sem saber o que fazer. Parte dele queria pegar a espingarda e abrir a porta, mas outra parte sabia que aquilo não era coisa que se resolvesse com arma. Estava lidando com algo que não seguia as regras normais do mundo. A respiração continuou por uns 10 minutos, sempre no mesmo ritmo. Depois, lentamente, começou a se afastar. Raimundo podia ouvir os passos estranhos se alejando da porta, atravessando a varanda e descendo a escada. Quando finalmente teve coragem de ir até a janela, não viu nada. Mas as pegadas continuavam lá, marcadas na madeira da varanda. Raimundo não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cozinha com a espingarda no colo, esperando que a coisa voltasse. Mas não voltou. Quando o sol nasceu, ele saiu para examinar as pegadas na varanda. À luz do dia, elas pareciam ainda mais estranhas. Eram perfeitamente redondas, com uns 15 centímetros de diâmetro e tinham uma profundidade uniforme, como se fossem feitas com algum tipo de carimbo. Raimundo decidiu que não podia mais ficar sozinho na fazenda. Ligou para seu filho mais velho, que morava na capital, e contou tudo o que estava acontecendo. O rapaz, que era engenheiro e homem de estudo, ficou preocupado. Disse que vinha passar o fim de semana na fazenda para ajudar o pai a entender o que estava acontecendo. Carlos, o filho de Raimundo, chegou na sexta-feira à noite. Era um homem prático, que não acreditava em superstições, mas que respeitava a experiência do pai. Trouxe uma câmera de filmar e alguns equipamentos que disse ter pego emprestado de um amigo que trabalhava com segurança eletrônica. Na primeira noite que Carlos ficou na fazenda, nada aconteceu. Pai e filho ficaram acordados até tarde, conversando e vigiando, mas tudo permaneceu calmo. Os animais dormiram sossegados. Não houve cheiro estranho, nem luzes na pastagem. Carlos começou a pensar que talvez o pai estivesse sofrendo de estresse ou solidão. Mas na segunda noite, as coisas mudaram. Por volta das 2 da manhã, pai e filho ouviram os passos na varanda. Carlos pegou a câmera e foi filmar enquanto Raimundo segurava a espingarda. Os dois viram as pegadas se formando na madeira, uma após a outra, em direção à porta da sala. Carlos ficou boquiaberto. Estava filmando algo que não conseguia entender. Na câmera apareciam apenas as pegadas se formando sozinhas, como se fossem feitas por algo invisível. E o som dos passos era nítido, impossível de ser ignorado ou explicado. Quando os passos chegaram na porta e a maçaneta começou a girar, Carlos apontou a câmera diretamente para ela. Filmou a maçaneta girando sozinha, lentamente, como se fosse operada por mãos invisíveis. E então começou a respiração pesada, que a câmera captou com clareza cristalina. "Pai", murmurou Carlos, "isso não é coisa natural." Os dois homens ficaram parados na cozinha, assistindo e filmando o fenômeno. A respiração continuou por uns 15 minutos, sempre no mesmo ritmo. Depois, lentamente, os passos se afastaram da porta. Mas dessa vez, em vez de ir embora, foram na direção da janela da sala. Carlos e Raimundo correram para a janela da cozinha que dava vista para a lateral da casa. Viram quando as cortinas da janela da sala começaram a se mover, como se alguém estivesse mexendo nelas de fora. E então, algo que os dois nunca esqueceriam. As cortinas se abriram sozinhas, lentamente, como se mãos invisíveis estivessem as puxando. Por alguns segundos, não aconteceu nada. Depois, na janela aberta, começou a se formar uma espécie de vapor, como se fosse hálito em dia frio. Mas não fazia frio. Era uma noite quente de verão. O vapor se condensou no vidro da janela, formando um padrão que parecia uma face humana, mas distorcida, como se fosse vista através de água. Carlos continuou filmando, mesmo com as mãos tremendo.
A face no vidro ficou ali por uns 5 minutos, sempre mudando ligeiramente, como se estivesse tentando se definir melhor. Depois, lentamente, começou a se dissipar. Quando finalmente desapareceu, as cortinas se fecharam sozinhas e tudo voltou ao normal. Pai e filho ficaram acordados até o dia clarear, analisando o que tinham visto e gravado. Carlos era homem de ciência, acostumado a explicações lógicas para todos os fenômenos. Mas o que tinha presenciado desafiava qualquer explicação racional. Pai, disse Carlos, nós precisamos de ajuda profissional. Isso não é coisa que a gente consegue resolver sozinho. Carlos levou a filmagem para a capital e mostrou para alguns colegas da universidade. A reação foi sempre a mesma. Espanto, seguido de desconfiança. Alguns sugeriram que podia ser truque, outros que podia ser fenômeno natural ainda não explicado. Mas ninguém conseguiu dar uma explicação convincente. Foi um professor de física da universidade que sugeriu uma possibilidade que Carlos não tinha considerado. Talvez vocês estejam lidando com algum tipo de energia residual, algo que ficou impregnado no local por algum motivo específico. O professor explicou que existiam teorias sobre lugares que conseguiam gravar eventos traumáticos ou emocionalmente intensos, reproduzindo-os depois como se fossem ecos do passado. Não era explicação cientificamente aceita, mas era uma hipótese. Carlos decidiu investigar a história da fazenda. Conversou com vizinhos antigos e foi atrás de documentos na prefeitura. Foi assim que descobriu algo interessante. Antes da fazenda do pai, aquela terra tinha pertencido a uma família que tinha sofrido uma tragédia terrível. Segundo os registros, uns 40 anos atrás, uma família inteira tinha morrido numa noite em circunstâncias nunca esclarecidas. O pai, a mãe e 3 filhos pequenos foram encontrados mortos na casa, sem sinais de violência, sem explicação médica. A única coisa estranha era que todos tinham uma expressão de terror absoluto no rosto, como se tivessem visto algo apavorante antes de morrer. Na época, a polícia investigou o caso, mas nunca encontrou causa da morte nem explicação para o que tinha acontecido. A casa foi demolida e a terra ficou abandonada por anos, até que o governo a vendeu para Raimundo. Carlos voltou para a fazenda com essas informações e contou para o pai. Raimundo ficou perturbado ao saber que tinha construído sua casa praticamente no mesmo local onde a família tinha morrido. Começou a fazer sentido. As manifestações estranhas, os animais agitados, a sensação de presença invisível. Filho, disse Raimundo, se for isso mesmo, a gente precisa fazer alguma coisa. Não posso viver com medo na minha própria casa. Carlos sugeriu que procurassem ajuda espiritual. Mesmo não sendo religioso, reconhecia que estavam lidando com algo além da compreensão científica. Raimundo concordou, e os dois foram procurar o padre da cidade. O padre, um homem idoso e experiente, ouviu a história com atenção e pediu para ver a filmagem. Depois de assistir, ficou em silêncio por alguns minutos. Meus filhos, disse finalmente, às vezes acontecem coisas que não conseguimos explicar com a razão, mas isso não significa que não possamos fazer nada. Vou benzer a propriedade e rezar pelas almas que possam estar presas naquele lugar. O padre foi até a fazenda numa terça-feira de manhã. Fez uma bênção completa da casa e da propriedade, rezou em vários pontos do terreno e deixou algumas imagens sagradas em lugares estratégicos. Disse que às vezes as almas ficavam presas por trauma ou por não conseguir aceitar a própria morte, e que a oração podia ajudar elas a encontrar paz. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, não houve manifestações estranhas. Os animais dormiram sossegados, não houve cheiro estranho, nem luzes na pastagem, nem passos na varanda. Raimundo conseguiu dormir uma noite inteira pela primeira vez desde que tudo tinha começado.
As manifestações não pararam completamente, mas diminuíram muito. De vez em quando ainda acontecia alguma coisa. Uma porta que se abria sozinha, um barulho estranho na varanda, o gado ficando agitado sem motivo aparente. Mas não era mais aquela presença constante e aterrorizante. Raimundo aprendeu a conviver com essas ocorrências ocasionais. Sabia que não estava sozinho na fazenda, que havia outras presenças ali, mas também sabia que elas não queriam fazer mal. Eram apenas almas perdidas, presas num local onde tinham sofrido, tentando encontrar seu caminho. Com o tempo, as manifestações foram se tornando cada vez mais raras. Raimundo continuou morando na fazenda, mas nunca mais ficou completamente sozinho. Carlos passou a visitá-lo com mais frequência, e ele contratou um caseiro que dormia numa casa pequena que mandou construir no terreno. A filmagem que Carlos tinha feito se tornou famosa na região. Muita gente vinha visitar a fazenda, curioso para ver o local onde tinham acontecido os fenômenos. Raimundo sempre recebia os visitantes com educação, contando a história e mostrando os locais onde as coisas tinham acontecido. Mas ele sempre terminava as visitas com o mesmo conselho: respeitem os mortos e eles respeitarão vocês. Não mexam com coisa que não entendem e sempre procurem ajuda quando precisarem. Ninguém precisa viver com medo na própria casa. Hoje, passados 5 anos, Raimundo ainda mora na fazenda. As manifestações pararam quase completamente, aparecendo apenas de vez em quando, como lembrança de que aquela terra guarda memórias de outros tempos. Ele aprendeu que nem tudo neste mundo tem explicação fácil, mas que sempre existe uma forma de encontrar paz, mesmo nas situações mais assustadoras. A fazenda continua produzindo gado de qualidade, os animais estão saudáveis e tranquilos, e Raimundo encontrou uma forma de conviver com os mistérios daquele lugar. Ele sabe que não está sozinho, mas também sabe que não está em perigo. E essa certeza lhe dá força para continuar vivendo a vida que escolheu, no lugar que ama, mesmo sabendo que divide esse lugar com presenças de outros tempos. Seu Valdemar sempre foi homem de coragem, daqueles que não recuava diante de trabalho pesado nem de situação difícil. Tinha comprado um sítio pequeno numa região conhecida como Ponte Velha, nome que vinha de uma antiga ponte de pedra que atravessava o rio no meio da propriedade. Era um lugar bonito, com pastagem boa e água corrente, mas que teve preço baixo porque ninguém conseguia ficar muito tempo por lá. O sítio tinha apenas 20 alqueires, mas era bem localizado, numa várzea entre morros cobertos de mata nativa. A casa era simples, de 3 cômodos, construída em tijolo e reboco, com um alpendre que dava vista para o rio. Valdemar tinha planos de criar algumas cabeças de gado e plantar milho na várzea, aproveitando a terra fértil e a água abundante. Quando comprou a propriedade, o antigo dono, um senhor já bem velho, fez questão de conversar com ele reservadamente. Disse que o sítio era bom, mas que tinha suas peculiaridades. Falou que às vezes aconteciam coisas estranhas, principalmente de noite, perto da ponte antiga. Nada perigoso, segundo ele, mas coisas que podiam assustar quem não estava acostumado. Valdemar não deu muita importância ao aviso. Tinha vivido a vida toda no campo e sabia que lugar isolado sempre tinha suas lendas e superstições. Achou que o velho estava apenas tentando justificar o preço baixo da propriedade, ou talvez quisesse manter longe os curiosos que às vezes apareciam por lá. Os primeiros dias no sítio foram tranquilos. Valdemar passou o tempo fazendo reparos na casa, consertando cercas e planejando as benfeitorias que pretendia construir. O lugar era realmente bonito, com o rio correndo mansamente entre pedras arredondadas e a mata fazendo uma moldura verde ao redor da várzea. A Ponte Velha era uma construção impressionante. Feita de pedras encaixadas sem argamassa, tinha resistido a décadas de cheias e intempéries. Devia ter uns 40 metros de comprimento e 3 de largura,
com parapeitos baixos dos dois lados. Segundo os vizinhos, tinha sido construída por escravos no tempo do Império para facilitar o transporte de produtos agrícolas da região. Foi numa quinta-feira, no final da primeira semana, que Valdemar teve a primeira experiência estranha. Tinha passado o dia roçando mato perto da ponte e voltou para casa no final da tarde, cansado e suado. Depois de jantar, foi sentar no alpendre para tomar seu café e descansar um pouco antes de dormir. A noite estava clara, com lua crescente iluminando a várzea. Valdemar ficou ali sentado, observando o movimento das águas do rio e o vai e vem dos vagalumes na margem. Era um momento de paz que compensava o trabalho pesado do dia. Devia ser umas 9 horas quando percebeu algo diferente. Uma neblina fina começou a se formar sobre o rio, perto da ponte. No começo, achou normal, pois sabia que em noites de pouco vento era comum formar neblina sobre água corrente. Mas essa neblina era diferente. Em vez de se espalhar uniformemente, ela se concentrava numa área específica, formando uma espécie de coluna esbranquiçada. Valdemar prestou mais atenção e percebeu que a neblina não se movia como deveria. Ficava parada no mesmo lugar, mesmo com a brisa leve que balançava as folhas das árvores. E havia algo mais estranho. A neblina parecia ter uma luminosidade própria, como se tivesse luz vinda de dentro dela. Conforme a noite avançava, a neblina ficou mais densa e mais brilhante. Valdemar pode ver que ela se concentrava exatamente no centro da ponte, formando uma coluna que ia desde a superfície da água até uns 3 metros de altura. Era como se fosse uma espécie de farol natural, mas com luz branca e difusa, que não iluminava os arredores. Por volta das 10 horas, algo ainda mais estranho aconteceu. Valdemar começou a ouvir vozes vindas da direção da ponte. Eram vozes baixas, como se fossem de pessoas conversando à distância. Não conseguia entender o que diziam, mas era claramente som de conversação humana, com várias vozes diferentes se alternando. Valdemar ficou intrigado. Sabia que não havia ninguém na região àquela hora, e além disso, quem estaria conversando no meio de uma ponte na escuridão? Pensou que podia ser pescador, mas não viu luz de lanterna nem movimento de pessoas. Apenas as vozes, vindas de dentro da neblina luminosa. As vozes continuaram por mais ou menos 1 hora, sempre no mesmo tom baixo e indistinto. Valdemar ficou tentado a ir até a ponte investigar, mas algo o segurava. Uma sensação estranha, como se soubesse instintivamente que não devia se aproximar. Era como se o lugar estivesse ocupado por algo que não queria ser perturbado. Por volta das 11 horas, as vozes pararam. A neblina luminosa começou a se dissipar lentamente, até desaparecer completamente. O rio voltou ao seu aspecto normal, correndo tranquilamente entre as pedras, e o silêncio da noite retornou. Valdemar ficou no alpendre mais uns minutos, prestando atenção, mas não ouviu mais nada. Quando finalmente foi dormir, ficou pensando no que tinha visto e ouvido. Não era homem de fantasias, mas também não conseguia explicar aquilo de forma racional. Decidiu que ia observar melhor nos próximos dias para ver se o fenômeno se repetia. Na noite seguinte, Valdemar ficou acordado esperando. Por volta das 9 horas, a neblina começou a se formar novamente, exatamente no mesmo lugar. E as vozes também voltaram, sempre no mesmo tom baixo e indistinto. Dessa vez, Valdemar prestou mais atenção e percebeu que não eram vozes de pessoas conversando casualmente. Parecia mais uma discussão, com tons às vezes mais altos, às vezes mais baixos. Valdemar decidiu que ia investigar mais de perto. Pegou uma lanterna e foi caminhando devagar na direção da ponte. Conforme se aproximava, as vozes ficaram mais nítidas, mas ainda não conseguia entender o que diziam. Era como se estivessem falando numa língua que não conhecia,
ou como se as palavras fossem distorcidas por algum efeito acústico. Quando chegou a uns 20 metros da ponte, as vozes pararam de repente. A neblina luminosa começou a se mover, como se estivesse sendo agitada por algo invisível. Valdemar ficou parado, observando, sem saber se devia continuar ou voltar para casa. Foi então que viu algo que fez seu coração disparar. Dentro da neblina, começaram a aparecer silhuetas humanas. Não eram figuras sólidas, mas contornos vagos, como sombras projetadas numa parede. Havia várias delas, talvez 5 ou 6, todas em movimento, como se estivessem caminhando ou gesticulando. Valdemar ficou paralisado, observando as silhuetas se moverem dentro da neblina. Era como se estivesse vendo um filme muito antigo, com imagens tremulando e sem som. As figuras pareciam estar interagindo entre si, mas de forma que ele não conseguia compreender. De repente, uma das silhuetas se virou na direção dele. Valdemar sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo não conseguindo ver rostos ou detalhes. A sensação era tão intensa que ele deu um passo para trás, instintivamente. Nesse momento, todas as silhuetas pararam de se mover e ficaram imóveis, como se tivessem percebido sua presença. Valdemar ficou ali parado por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, lentamente, as silhuetas começaram a se mover na direção dele, ainda dentro da neblina. Era como se estivessem caminhando sobre a ponte, vindo em sua direção. Foi quando Valdemar decidiu que era hora de sair dali. Deu meia volta e caminhou rapidamente de volta para casa, sem correr, mas sem perder tempo. Quando olhou para trás, a neblina estava se dissipando e as silhuetas tinham desaparecido. Na manhã seguinte, Valdemar foi até a ponte examinar o local. Não encontrou nada fora do comum. A ponte estava normal, com as pedras no lugar, sem marca de pegadas ou sinais de que alguém tivesse passado por ali. Mas havia algo diferente na sensação do lugar. Era como se o ar fosse mais pesado, mais denso, como se tivesse uma presença invisível por ali. Valdemar decidiu conversar com alguns vizinhos para saber se eles sabiam de alguma coisa sobre a ponte. Foi assim que descobriu que não era o primeiro a presenciar fenômenos estranhos naquele local. Vários moradores da região já tinham visto a neblina luminosa e ouvido as vozes, mas ninguém gostava de falar sobre o assunto. Dona Maria, uma senhora idosa que morava numa fazenda próxima, contou que a ponte tinha uma história triste. Segundo ela, muitos anos atrás, um grupo de trabalhadores tinha morrido durante a construção da ponte. Tinha havido um acidente. Uma das pedras grandes tinha se soltado e esmagado vários homens. Eles foram enterrados por perto, mas nunca tiveram um enterro apropriado. Desde então, disse Dona Maria, o pessoal da região vê essas coisas na ponte. Não é coisa ruim, não. São as almas dos trabalhadores que ainda estão por ali, trabalhando na obra que nunca terminaram direito. Valdemar ficou pensativo com essa informação. Começou a fazer sentido. As vozes que ouvia tinham tom de discussão de trabalho, e as silhuetas se moviam como se estivessem carregando peso ou fazendo algum tipo de labor. Talvez estivesse presenciando a repetição eterna do trabalho que tinha sido interrompido pela morte. Mas isso não diminuía a estranheza da situação. Valdemar sabia que não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Morava ali, sozinho, e precisava encontrar uma forma de conviver com aquela presença. Ou então, teria que vender o sítio e procurar outro lugar. Decidiu que ia tentar uma abordagem diferente. Em vez de fugir ou se esconder, ia respeitosamente reconhecer a presença dos trabalhadores mortos. Na noite seguinte, quando a neblina começou a se formar, Valdemar se aproximou da ponte e falou em voz alta. Boa noite, pessoal. Eu sou o Valdemar, novo dono deste sítio. Sei que vocês estão aí e quero que saibam que respeito o trabalho de vocês. Não vou atrapalhar nem desrespeitar.
As vozes pararam imediatamente. A neblina ficou imóvel por alguns segundos, como se os trabalhadores estivessem considerando suas palavras. Então, lentamente, as silhuetas apareceram novamente, mas dessa vez sem se mover em sua direção. Ficaram onde estavam, como se estivessem apenas observando. Valdemar ficou ali parado por uns minutos, respeitosamente. Então disse: "Vou deixar vocês trabalharem em paz. Boa noite." E voltou para casa. A partir daquela noite, sua relação com os trabalhadores fantasmas mudou. Eles continuaram aparecendo toda noite, mas não demonstravam mais hostilidade ou curiosidade em relação a ele. Era como se tivessem aceito sua presença e estabelecido uma espécie de acordo tácito de convivência. Valdemar se acostumou com a rotina. Toda noite, por volta das 9 horas, a neblina se formava e as vozes começavam. Ele ficava no alpendre, tomando seu café e observando respeitosamente o trabalho dos mortos. Às vezes, acenou discretamente na direção da ponte e teve a impressão de que algumas das silhuetas acenaram de volta. Com o tempo, Valdemar começou a perceber detalhes que antes não tinha notado. As vozes tinham padrões específicos, como se fossem comandos de trabalho ou instruções técnicas. As silhuetas se moviam de forma coordenada, como uma equipe experiente executando uma tarefa conhecida. E a neblina luminosa parecia ser mais brilhante nos dias que precediam tempestades, como se a energia atmosférica influenciasse o fenômeno. Valdemar também notou que sua presença parecia dar algum tipo de conforto aos trabalhadores. Quando ele não estava no alpendre, as vozes pareciam mais agitadas, mais ansiosas. Quando ele estava lá, observando respeitosamente, o trabalho deles parecia mais organizado, mais tranquilo. Um dia, Valdemar decidiu fazer uma homenagem aos trabalhadores mortos. Comprou uma placa de bronze e mandou gravar nela, em memória dos trabalhadores que deram suas vidas pela construção desta ponte. Instalou a placa numa das pedras da ponte, numa posição onde ficava bem visível. Naquela noite, quando a neblina se formou, algo diferente aconteceu. As silhuetas apareceram como sempre, mas dessa vez se reuniram ao redor da placa. Ficaram ali paradas por alguns minutos, como se estivessem lendo a homenagem. Depois, uma a uma, fizeram um gesto que parecia uma reverência e se dispersaram. A partir desse dia, os fenômenos começaram a diminuir. A neblina ainda se formava, mas não toda noite. As vozes apareciam, mas eram mais baixas, mais tranquilas. Era como se os trabalhadores tivessem finalmente recebido o reconhecimento que precisavam e pudessem descansar melhor. Valdemar continuou morando no sítio, desenvolvendo sua criação e plantação. O lugar se tornou próspero, como se tivesse sido abençoado pelo trabalho e dedicação dos antigos construtores. Ele sempre manteve a ponte em bom estado, fazendo pequenos reparos quando necessário, como uma forma de honrar a memória dos trabalhadores. Com o tempo, a história do sítio da Ponte Velha se espalhou pela região. Muita gente vinha visitar, curiosa para ver o local onde aconteciam os fenômenos. Valdemar sempre recebia os visitantes com educação, contando a história e mostrando a placa comemorativa. Mas pedia que todos respeitassem o lugar e não fizessem barulho durante as aparições. Hoje, passados 10 anos, Valdemar ainda mora no sítio. Os fenômenos continuam acontecendo ocasionalmente, mas de forma mais sutil. Às vezes, numa noite especialmente clara, ainda aparece uma neblina leve sobre a ponte, e ainda se ouvem vozes baixas conversando sobre trabalho. Mas não há mais nada de assustador nisso. É apenas a continuação eterna de um labor que começou há muito tempo e que, de alguma forma, nunca foi completamente terminado. Valdemar aprendeu que nem sempre o que parece assombração é malévolo. Às vezes, são apenas almas que ficaram presas ao trabalho que amavam ou ao local onde dedicaram suas vidas.
e que o respeito e o reconhecimento podem ser a chave para transformar medo em compreensão e assombração em companhia. O sítio da Ponte Velha se tornou um exemplo de como é possível conviver pacificamente com mistérios que não conseguimos explicar completamente. E Valdemar se tornou uma espécie de guardião desse patrimônio histórico e espiritual, mantendo viva a memória dos trabalhadores que deram suas vidas para construir algo que duraria para sempre.